Você sabe que a brasa apagada, quando ela se junta a uma brasa acesa, ela não apaga a acesa, mas ela pega o fogo da que está acesa. Tem uma brasa viva do seu lado. Toca nesse irmão para que ele receba o fogo que está na sua vida, em nome de Jesus, para ele sair daqui incandescente para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Livro de 1 Pedro. Eu vou chamar o Maclay para me ajudar. Livro de 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler um versículo que você conhece. Provavelmente todos aqui conhecem. Mas veio muito forte ao meu coração, acho que foi hoje, e eu quero compartilhar com você. Quem achou, diga amém. Todos acharam? 1 Pedro capítulo 5. Eu vou ler o 5, 6 e vou pular o 7, vou ler o 8, mas eu vou falar alguma coisa sobre o versículo 7. Capítulo 5, versículo 5 diz assim: rogo igualmente aos jovens. Quem é jovem aqui, diga aleluia. Sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade. Está dizendo para que a igreja deve ser humilde. Humilde aqui significa não empinar o nariz. Significa o quê? Achando que é melhor do que os outros. Não ficar se exaltando, falando de si mesmo, se gabando. Humilhai-vos aqui significa contentar com o que você é. Quem entendeu, diga amém. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. E aí ele insiste ainda, apóstolo Pedro insiste, dizendo 6: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele Deus, em tempo oportuno, vos exalte. Diga: Deus vai mostrar o meu valor. Diga: não sou eu, é Deus. Fala para o seu irmão: se humilhe, porque o próprio Deus vai mostrar o seu valor. Aleluia. Versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. O leão, quando ruge, dá para ouvir a 8 quilômetros de distância. Quando o leão ruge, os animais da selva, na savana, ficam desesperados, porque eles não têm muita noção de espaço, tempo. Aquele rugido tão forte é como se ele dissesse: está vindo me pegar, está próximo de mim. E os animais saem das tocas, dos esconderijos e andam um pouco desbaratado. Nem sempre o leão ruge, porque quem caça mais é a leoa. Mas vira e mexe, quando a coisa está complicada, o leão ruge. E quando ele ruge, ele deixa o povo em pânico. Diabo, você sabe que não é o nome dele. Diabo é o que ele faz. Essa preposição dia e bolos, essa palavra no grego traz a ideia, eu já lhe falei, vou repetir. Diabo é aquele que atira flecha, é aquele que lança dardos, e ele joga e de distâncias e longe, até te atingir, te ferir, te perpassar e deixar você danificado. Diabo é a mesma palavra usada em Efésios 6. E ele diz: ele é vosso adversário, ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Geralmente ele traga os doentes, os frios,
os desapercebidos, os que se distanciam da manada, os que já estão cambaleando e fraquejando. Esses são os alvos, é o alvo do diabo. Mas nessa noite o Senhor está aqui para nos ajuntar mais e mais, para derramar um óleo fresco sobre a nossa vida, aleluia, para derramar uma nova unção sobre a nossa vida. Nesta noite o Senhor está aqui para renovar. Eu estava ali sentado, vendo tudo que está se passando, eu estava orando a Deus e dizendo: Deus, eu preciso mesmo nesta noite de uma nova unção na minha vida, uma nova unção no meu ministério, uma nova unção sobre a igreja. Ó Deus, nós precisamos disso. Nós não queremos ouro, não queremos prata, queremos uma nova unção do céu, um revestimento do Espírito Santo. Nós queremos te agradar, nós queremos ter sede e fome do Senhor, procurando alguém. Mas ele diz assim no início do 8: sede sóbrios e vigilantes. O contexto diz: nós estamos em guerra. Diga: eu estou em guerra. A pessoa aceite ou não, nós estamos em guerra. Essa guerra da Ucrânia com a Rússia com a Ucrânia, melhor dizendo, é nova. A nossa é antiga. Nós estamos em guerra. Nós temos um inimigo que age silenciosamente, sujo, mau caráter, covarde, que não se importa com ninguém. Nós estamos em guerra, mas a Bíblia diz assim: sede sóbrios e vigilantes. E aí no 9 ele diz: resisti-lhes firmes na fé. Diga: na fé. Diga: resistir. Vigilante, atento, olhando o que está acontecendo dentro da sua casa, olhando o que está acontecendo dentro do seu trabalho, olhando o que está acontecendo no seu casamento, com seus filhos, na sua vida, como você era, como você é, olhando para onde você está indo, olhando à frente, para onde nós estamos indo, qual é o nosso propósito, para onde estamos indo, reavaliando: isso aqui não está agradando a Deus, vou mudar, isso aqui vou melhorar, isso aqui vou aperfeiçoar, isso aqui falta oração. Vigilante. Porque agora eu vou falar do 7, que é o que eu quero falar. Nós vivemos um tempo, irmãos, que as garras malignas do medo, as garras malignas da ansiedade, as garras malignas da preocupação, da inquietude, têm se estendido sobre nós, sobre as pessoas, para agarrar suas emoções e te prejudicar, te deixar em pânico. E esse versículo que você já leu, como eu já li muitas vezes, traz uma mensagem poderosa para nós nessa noite, porque Deus quer que andemos sobre as águas. Quem crê, diga aleluia. Sabe o que significa andar sobre as águas? Ninguém anda sobre as águas, só aquele que Jesus diz: vem. Conta-se que no avivamento na Coreia do Sul, uns jovens estavam vivendo um grande avivamento, e estava a época de cheia, os rios estavam transbordando, os rios violentos, com correnteza forte, e estava difícil de atravessar de um lado para o outro. 4 jovens chegaram, pisaram na beirada e disseram: Pedro andou sobre as águas. Se Pedro andou sobre as águas, nós também podemos andar. E diz que esse é fato verídico, que eles foram e morreram afogados. No outro dia, todos os jornais de Seul vieram trazendo fato e questionaram o pastor Paul Yang-Shu sobre aquilo, porque eles disseram: se Pedro andou, nós também podemos andar. A fé que Pedro tinha, eu também tenho. E aí o Paul Yang-Shu orou a Deus, e Deus falou com ele: diga a eles que a Pedro eu disse: vem, Pedro. Fazer um ato desse é quase como que tentar a Deus. Eu vou pular daqui, os anjos vão me segurar. Eles não fizeram por mal, eles fizeram na ingenuidade. Mas o entendimento é que Deus precisa olhar para você, e eu oro para que isso aconteça agora, nessa noite. Olhe bem dentro para você e para mim,
e trago uma palavra rema para o seu coração. Sabe o que é a palavra rema? A logos é a palavra toda a Bíblia é logos, é a palavra de Deus. O vocábulo palavra no grego tem logos e rema. Agora, quando se define rema, está se dizendo de uma palavra específica, uma palavra com endereço. É quando diz o Salmo 91, porque Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, é como se Ele dissesse, Gabriel, Miguel e outros demais anjos, desça lá na terra e visite a Gláucia, visite a minha serva, ela vai passar por um perigo, fique do lado dela, não permita que nada aconteça. Palavra rema. O Salmo 91 diz que Deus cita seu nome para os anjos dele. Quem pode dizer amém? Porque Ele te conhece, Ele dá ordem, repita comigo, diga: Ele dá ordem aos seus anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que meu pé não tropece em nenhuma pedra. Lançando, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga: lançando sobre Jesus toda a minha ansiedade. Eu estudei esse texto a fundo, e uma das coisas que você se percebe quando você vai para o original, é que nada na sua vida, nem na minha, é simples. Simples no sentido de não ser importante, simples no sentido de que Deus não se importa, não quer saber. Quando você estuda esse texto, você vai perceber que tudo na sua vida é importante para Deus. Diga aleluia. Tudo Deus quer saber, tudo Deus se importa, nada é banal para Deus. Quando você lê esse texto, você vai ver: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E esse texto, quando você diz lançando, esta palavra, ela remete, epíripto, ela remete a todos os detalhes grandes e pequenos, que você lança sobre Deus, porque diz o autor, o comentarista, ele diz que nós, segundo esse texto, não fomos feitos para suportar jugos, pesos. É por isso que hoje nós temos tantas pessoas doentes, e ele chega a dizer que provavelmente a doença que você carrega, se você está sofrendo uma enfermidade física, é fruto, provavelmente, de pressões, depressões, inquietudes e ansiedades da alma. Eu li, reli, falei: mas ele está dizendo que as doenças, a maioria, a gente já sabe disso. Essa semana uma irmã me ligou, ela disse: pastor, fiz um exame apurado do pulmão, aí fiz outro, porque eu estava com dificuldade de respirar, aí fiz outro no cérebro, fiz outro não sei o que, nenhum deu nada. E o médico disse: seu problema, você precisa de um psiquiatra, porque você está estressada, você está com medo, então já está te dando pânico, síndromes, inquietudes, sua alma está agitada, sua alma interna está agitada. E muitas vezes nós nos vemos assim, completamente agitados, nervosos, perguntando: por que eu estou nervoso? Por que eu estou agitado? Se está tudo bem, em tese está tudo bem. O diabo, vosso adversário, diz o texto. O diabo é aquele que lança flechas, que lança dardos. Diabo não é o nome dele, é o que ele faz. E olha o texto: lançando sobre ele. Quando esse texto, essa palavra diz lançando, eu vou ler aqui agora para você como esse texto seria melhor, uma melhor tradução desse texto. Todos nós temos preocupação. Eu estava olhando, ele está dizendo que isso diz respeito a todas as áreas de nossa vida.
qualquer aflição, dificuldade, sofrimento, importuno, apuro, circunstâncias financeiras, problemas financeiros. Esse texto, essa palavra está se referindo a problemas financeiros, problemas conjugais, relacionamentos no trabalho, relacionamentos na família, referente a negócios ou qualquer outra coisa que venha sobre nós. E o Senhor está querendo que você ande em paz, que você tenha uma confiança tal, que você saiba que seu Deus é o seu guarda-costa, é o seu Senhor e anda com você. E Ele quer que você ande com brilho nos olhos, bochecha rosada, cara de confiança, com confiança e em perfeita paz. Eu vou ler o texto para você. Esse texto no grego transmite essa ideia: pegue esse pesado fardo, dificuldade ou desafio que você está carregando, aquilo que surgiu devido a circunstâncias que criaram, não importa qual circunstâncias, uma circunstância, entenda o que Pedro está falando, pelo Espírito Santo, que criaram sofrimentos e lutas em sua vida, e lance essas preocupações e ansiedades nas costas do Senhor. É como se Deus chegasse e falasse: me dá esse fardo, eu vou levar, me dá esse peso, eu vou carregar para você. Qual peso? De uma dificuldade de algo para pagar. Vou continuar lendo. Deixe-o carregá-los para você. Quem pode dizer amém? O texto está dizendo: deixe Jesus carregar este fardo para você. Hoje é dia de descanso, irmãos. Quando eu estudava esse texto, eu estava lendo do pastor Renner Rick. Ele estava dizendo que ele tinha um contrato num país estrangeiro de construir igreja. Parece que eu me vi. E para construir a igreja, eles tinham tempo a cumprir aquele projeto, senão eles perderiam todo o investimento. O governo confiscaria novamente, mais ou menos isso. E ele estava muito ansioso. E a mulher dele chegou e disse: amor, fique calmo, confie em Deus. Na hora ele ficou hiper irritado, e veio esse versículo lançando sobre ele a sua irritação, lançando sobre ele a sua preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Ele falou: mas que texto é esse? O texto veio rema, veio como se nunca ele tivesse lido, e ele foi estudar o texto, e aí ele começou a estudar o texto, e quanto mais nós estudamos a palavra, mais o Espírito Santo vai falando conosco, vai ministrando. Deus quer arrancar toda a ansiedade, e ele tinha prazo a cumprir, e ele não tinha um dinheiro de financiamento, ele dependia de recursos entrar e pagar, recursos entrar e pagar, e ele conta que Deus foi operando dia a dia, e ele não perdeu, eles terminaram, eles concluíram. Ele conta esse testemunho. O texto diz assim: deixe Deus carregar para você o fardo. O Senhor tem um interesse enorme em todas as facetas de sua vida, e está realmente preocupado com o seu bem-estar. Ele diz aqui no versículo 6, você lembra que eu li? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Diga: Deus vai mostrar meu valor. É o que o versículo está dizendo. Você não precisa dizer quem você é, o que você faz, o que você tem, o que você pode. Deixe que Deus te mostre. Quem está entendendo, diga aleluia. E nessa noite você vai arrancar aquilo que está te preocupando. Pastor, eu estou desempregado. Melhor que eu, Deus sabe. Melhor que você, Deus o sabe. Meu casamento está destruído. Esse versículo traz no contexto dele todas as áreas de nossa vida. Você não é capaz nessa noite de dizer uma área da sua vida que esse texto não cobre, porque não tem. Só o Senhor, o nosso Deus, é capaz de trazer uma promessa como essa, de dizer: eu garanto, lance sobre mim a ansiedade, durma em paz, descanse, entregue para mim nessa noite. Quando você lê o Salmo 91, você começa a ler o Salmo 91, e você começa, o Salmo 91 é Deus em silêncio. O Salmo 91 é o homem falando: direi do Senhor, Ele é meu Deus.
o Senhor e tal, você vai declarando. Quando chega no final, Deus começa a falar, e Ele diz assim: porque Ele disse, porque Ele, você e eu dissemos, falamos, porque você falou, então eu vou intervir na vida dele. E aí ele começa a fazer aquelas promessas. Salmo 91 é lindo. Salmo 91 diz assim, que Deus não nos guarda numa caixa de ferro. Diga: Deus não me guarda numa caixa de ferro. É uma caixa de ferro, é segura. Mas o texto diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar. Ele está dizendo o seguinte: não é uma caixa de ferro, as asas do Altíssimo, Ele se coloca como um pássaro que guarda seus filhotes. Ele diz, não é uma caixa de ferro, mas é mais segura do que uma caixa de ferro. Não é dura e seca e pesada como uma caixa de ferro, mas é mais segura, e além de ser mais segura, é aconchegante, é agradável. Salmo 91 é tremendo. E aí o salmista vai falando o Salmo 91, mas quando chega no final, Deus começa a falar. Deus abre a boca e Deus começa a dizer. Ele é fruto, o Salmo 91, de declarações. Olha o versículo 2: diz ao Senhor, direi ao Senhor. Quem vai dizer é você. Ele é o meu Deus, é o meu refúgio. Deus quer ver em nós essa confiança, essa certeza. Sabe, irmãos, para com as coisas da vida, Deus quer que você ande em paz. Sabe, tem gente, meu fardo está muito pesado, eu ouço isso direto. Meu fardo está pesado e deve estar mesmo. Mas nessa noite é um convite de Deus a entregarmos nossos fardos a Ele, a confiarmos que Ele vai resolver, a confiarmos que Ele vai cuidar, a descansarmos nele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O texto continua dizendo várias vezes: você fez, o versículo 9, olha o versículo 9, Salmo 91, você disse, você fez, é você que declara, é você que entrega, é você que confia, é você que libera, é você que manifesta a sua fé. A nossa fé tem que estar alinhada com as nossas palavras. Quem está dizendo, entendendo, diga amém. A sua fé precisa estar alinhada com aquilo que você diz, com aquilo que você crê. A sua boca precisa manifestar. Ele está dizendo, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua morada. Mas na minha versão diz o Salmo 91, pois dissestes. E aí ele vai falando. Quando chega no 14, Deus diz assim: porque você se apegou a mim com amor, eu te livrarei. Você conhece meu nome. Quando você me invocar, eu lhe responderei. Na angústia estarei com você. Não só estarei, eu vou te livrar e vou te dar glória. Eu vou te colocar num lugar alto. Eu vou fazer todo mundo ver que você é meu, que suas causas são minhas. Todo mundo vai ver e vai dizer: é fraco, é pequeno, mas ele, mas ela, mas é assim que eu gosto. Mas para isso nós precisamos manifestar a nossa fé e a nossa confiança nele. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade. E quando eu li esse texto, eu estava preparando realmente o pão, que pão prepara. Mas eu vi o maná descendo, que veio do céu, e o Senhor falando: calma seu coração, diante dos desafios que temos, tantos desafios. A igreja já não cabe mais, irmãos, já não cabe, mas isso é o de menos. E os demais desafios, eu estou dizendo: calma. O Senhor falou comigo, meu coração: você ficou alguma vez, uma noite sem dormir? Eu disse: nunca. Ele disse: pois continue, porque a igreja é minha, você é dele, e nós temos que aprender, porque há um tempo da exaltação. Talvez o seu seja hoje, mas não importa se é hoje, amanhã, ou depois da manhã. O importante é que tem um Deus no céu que disse: no tempo certo eu vou mostrar o seu valor para todo mundo. Sabe aquela oportunidade que você está esperando? Vai chegar, vai chegar. Eu não sei se é hoje, mas vai chegar. Não sei se é amanhã, mas vai chegar, porque Deus disse: vai chegar, vai chegar. Ele diz assim no versículo 5: humilhai-vos diante de Deus.
Não ande de nariz empinado. Contente com o que você é. Não fique se exaltando, se gabando, mostrando seu valor. Deixa que eu te mostro. Quando uma pessoa fala mal de mim, infelizmente acontece, como deve acontecer com você. Eu me lembro do Salmo, onde o Senhor diz que Ele fará sobressair a sua justiça. O Senhor vai mostrar a verdade, o Senhor vai te defender, o Senhor vai mostrar quem você é. Diga aleluia. Ele diz: eu vou mostrar quem Ele é, eu vou cuidar dele, eu vou defendê-lo. Aleluia, aleluia. Eu sempre digo esse texto. Ele diz assim: agrada-te do Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como ao meio-dia. Fale para o seu irmão, eu acho que dá para, mesmo de máscara alguns, a maioria, diga: Deus cuida da sua reputação. Fica tranquilo. Não somente da sua reputação, mas se você tiver essa fé que se manifesta desde manhã até de noite, nem um fio do seu cabelo cai sem ter a permissão de Deus. Sabe, irmãos, às vezes o que Deus está esperando de você é uma manifestação da sua fé. Independente do que você está vivendo, da realidade. Pastor, minha realidade, eu sei, a realidade muda. A realidade de ontem já não é mais hoje. Amanhã já vai mudar, a realidade muda. Mas Deus quer ver em nós uma manifestação sadia de fé. E ainda ontem eu ouvi um pastor da família Bush, uma das famílias, uma das igrejas presbiterianas dos Estados Unidos mais famosas. Grande parte dos atores de Hollywood pertence a essa igreja, convertidos, é claro. Quando esse pastor brasileiro pastoreou essa igreja, ele não acreditou. Ele pastoreou por algum tempo, e em nome dessa igreja ele teve na China. A igreja é tão relevante nos Estados Unidos que o vice-presidente da China foi recebê-lo. E esse pessoal abraçou um projeto agora. E eu disse: Senhor, nós queremos entrar nisso também. Eles estão adotando famílias na Croácia, na Ucrânia, adotando famílias na Ucrânia, nesse contexto de guerra. Algumas estão trazendo para o Brasil, outras estão relocando em outros lugares. Os homens de 18 a 60 anos não podem sair do país, todos estão convocados para o exército, para proteger o país, você sabe. E ele esteve lá, e ele conta coisas que o jornal não conta. Ele disse coisas que a mídia não fala, de creches sendo bombardeadas, inocentes morrendo, órfãos, e muita barbárie acontecendo. Mas esse pessoal tem um projeto que eles pegam uma família agora, e eles relocam ela, trazem para cá. O Itamaraty está ajudando, ou se não levam para outros lugares. Lá nesse lugar alugam uma casa e dão a pessoa moradia, agora uma cama, porque perderam tudo. Tem gente que saiu, como você e eu, que tem casa, agora vai para casa, vai deitar num lençol limpinho, vai comer alguma coisa antes, entende? Cheiroso, vai descansar. Tinham tudo, perderam tudo do dia para a noite. Teve gente que teve que fugir só com a roupa do corpo. E eles pegam essas pessoas e relocam elas. E quando a guerra, e cuidam delas, quando a guerra acabar, eles pegam essas pessoas, essa instituição, ou elas levam a se encontrar com o pai que está lá lutando, ou eles trazem o pai, mas eles dão um destino. Eles não fazem igual a ONU dá comida, dá remédio e dá roupa, na maioria das vezes. Mas e depois? E eles entenderam que eles precisam, como igreja, fazer um trabalho mais completo. E aí eu ouvi o projeto e falei: Senhor, estou orando, eu quero entrar nisso, não posso ficar de fora disso. Eles cuidam, quando a guerra terminar, eles vão trazer o pai ou vão levar a família. E aí não para. Depois que juntou, a quarta parte parece que é ajudar na reconstrução. Quando a guerra acabar, eles vão promover a unidade, a união, o encontro. Essa é a terceira fase. E a quarta fase
vão ajudar a reconstruir a casa deles. E cada igreja, muitas igrejas no mundo têm abraçado, porque esse é o papel da igreja. A igreja está aqui para isso. E ontem eu compartilhava com alguns irmãos, pessoal do louvor, eu falei alguma coisa rapidamente, e eu estava dizendo para ele, alguns meses atrás, nós temos uns missionários que estão na África, nós fazemos parte da manutenção deles, e eles precisavam comprar um carro, mudaram de país na África, deixaram o carro e agora precisavam de um carro, valia 40 mil, 45, de 40 a 45, ligaram para mim. Eu disse: irmão, nós não temos condições, mas eu vou te ajudar, deixa eu orar a Deus. E nós oramos a Deus, e todo mês o sustento dele vai, e é em dólar. Eu disse: irmão, nós não temos condições, mas nós vamos nos comprometer com 5 mil reais. Você pode contar com 5 mil, ele sabe que a sua palavra e a minha é sim, sim, não, não, amém? Então ele já fez lá o compromisso, confiado em 5 mil, e nós fizemos marmita, e ofertamos e tal, e a igreja levantou 5 mil, e teve alguém que disse: pastor, nessa hora, essa alta pandemia, e eu fico olhando disso, penso comigo, não sabe o que fala. Nós ofertamos 5 mil, mandamos o sustento mensal. Eu estava negociando com o dono da Forte Leve, um galpão que eles têm aqui. Ele me tratou super bem. Nós tínhamos uma entrada, e ele queria uma prestação mais ou menos de 35 a 40 mil. Ele disse: pastor, eu alugo meu galpão por 30 mil, quer dizer, eu não vou vender para o senhor assim, para me vender assim, vamos melhorar isso aí, vamos trabalhar isso aí. Eu disse: mas também o senhor aluga por esse valor, mas o senhor também não vai ter a entrada que nós estamos dando para o senhor. Ele disse: é mesmo. E ficou aquela amizade, aquele carinho, e nós ficamos ali negociando nesse valor, e orando, e alguns telefonemas, e conversando. Ele chegou a dizer para mim: o galpão é de vocês, pastor, o galpão é de vocês, senhor Francisco. Eu falei assim: amém, senhor Francisco, mas vamos. Depois eu não conseguia contato, porque a agenda daquele homem, né, é muito difícil, ele não consegue te atender assim numa mesma semana. E eu sabia que Deus estava trabalhando, e nesse processo de compra um lote, preciso de um lugar, vem esse missionário e fala: eu preciso comprar um carro. Esse missionário nosso está lá há 16 anos, ele não caiu de paraquedas, ele, a mulher, e pregaram aqui, vocês viram que homem ungido. Geralmente o missionário conta experiência, aquele conta experiência e prega, tem uma graça de Deus, aquele casal, e a filha, 16 anos de África, eles se conheceram lá, se casaram lá, e ele tem um problema nas pernas, que ele teve um acidente, tem platina, ele é forte, e ele não pode andar muito, os pés incham. Ele diz: pastor, não tem jeito de eu ficar sem carro. E aí nós entramos nessa campanha também. A Igreja Vida deu 30 mil, eu estou sabendo, 30 mil a Igreja Vida fez lá uma campanha. Eu não sei nem como que Deus vai abençoar aquela igreja, se não já abençoou. Eu sei que nós mandamos a oferta para ele. Ele fez um vídeo, vocês lembram do vídeo? Quem viu o vídeo? Agradecendo a igreja, comprou o carro. Irmãos, assim que comprou o carro, Deus nos deu aquele lote que está ali do lado. Eu não conseguia mais contato com o homem do galpão, mas Deus moveu. Em vez de pagar 35, 40, nós pagamos 16 e pouco, 17, a prestação, direto com o dono. Isso caiu no nosso colo. Deus abriu os nossos corações, Deus abriu o coração do dono, e hoje, se você passar ali, já está limpo ali, já está bem limpo. Daqui uns dias nós vamos fazer um culto lá. Mas eu fiz a leitura, foi assim que nós liberamos a oferta. Foi desafio, pastor, mas dadas as nossas circunstâncias, Deus abriu as portas. Deus tem nos ensinado a andar no sobrenatural, andar sobre as águas. E nessa noite Deus está dizendo para você, eu quero encerrar agora, Deus está dizendo para mim e para você, que é hora de nós pegarmos toda a ansiedade, passar na faculdade, passar no concurso público, numa prova, arrumar um emprego. O Senhor diz assim: você que é mau, você mesmo que é mau, sabe dar boas coisas a seus filhos, quanto mais eu, o Senhor, sei dar coisas boas a meus filhos.
Nessa noite o Senhor quer que você lance, sua vida está na mão dele. Se você o ama, sua vida está na mão dele. Talvez você quer casar. Senhor, não vejo nada, não vejo horizonte, não vejo uma saída, não vejo uma resposta. Essa semana eu tenho um compromisso a saldar. Eu quero, baseado na palavra de Deus, dizer para você: lance a sua ansiedade sobre o Senhor nessa noite. Você vai tirar esse problema e vai dizer: está aqui, Senhor, o Senhor é meu dono da minha vida. Ele disse: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu desafio você a crer e a profetizar esta palavra. Eu desafio você a colocar um hino de louvor nos seus lábios. Quando vier aquele problema, você fazer um clamor do sangue, colocar um hino. O recurso vai vir. Quem crê, diga amém. A resposta vai vir, a provisão vai vir. Sabe, irmãos, eu vou repetir para você. Quando Isaac perguntou ao pai: Senhor, pai, está aqui, olha, a lenha, o fogo, o facão, mas aonde está o cordeiro? E Abraão olhou para Isaac e disse: meu filho, Jeová Jireh, Deus proverá. Mas não para aí, o versículo segue. Aí quando chega embaixo ele diz assim: meu filho, Deus vai prover, mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é só porque você fala, sai da sua boca, palavras que saem da boca sem vir do coração não tem peso, não tem verdade. Ele disse assim, eu vou achar o versículo agora. Ele disse embaixo, ele falando em Gênesis, ele diz: meu filho, onde está o cordeiro? Ele diz assim: no monte do Senhor, no lugar da presença de Deus, Deus proverá. No versículo 8 do capítulo 22, Abraão responde ao filho. Ele diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, e seguiram juntos. Aleluia. Versículo 14: e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí a dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor, Jeová Jireh. Se você ama a Deus e você tem vivido ao Senhor, você pode acreditar que Ele vai cuidar. Você vai ter um testemunho essa semana ainda para contar. Você vai ter algo para glorificar o Senhor de pé, cantar e aplaudir. Mas o Senhor quer hoje que você arranque toda a ansiedade do seu coração. Você não tem solução, mas Deus tem uma solução para mim e para você. Essa semana é semana de vivermos milagres de Deus, de glorificarmos o Senhor. Ele disse: no monte Deus proverá. E Pedro, o ancião Pedro, aquele que era um dos 3 mais chegados de Jesus, ele diz para nós: se humilhe diante de Deus, veja a sua dependência de Deus, reconheça a sua dependência de Deus, ande atrás de Deus, busque a Deus. E ele diz assim: porque Deus resiste àquele que não busca. Soberbos é aquele que não precisa de Deus, porque quando a gente faz coisas sem orar, nós estamos dizendo: eu me basto, eu já sei o que é melhor para mim. Essa questão de humilde e soberbo é como as bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes. Humildes é aquele que sabe que depende de Deus. Há alguém aqui que dependa de Deus? Diga: eu dependo, Senhor. Ele disse: humilhai-vos diante do Senhor, dependa de Deus, porque os que dependem dele, o versículo 5 ele diz: ele concede o que você não merece, ele te dá a sua graça, o seu favor. Aleluia. Ele diz: humilhai-vos, porque ele vai mostrar o seu valor no tempo oportuno. Diga: no tempo oportuno. Espere o tempo, não perca a cabeça, não desanime. Uma das virtudes do Evangelho é você esperar em Deus. Sabe aquele crente montanha-russa? Hoje em cima, amanhã embaixo. Hoje lê a Bíblia, amanhã não lê. Hoje tem compromisso com a igreja, amanhã não tem.
Hoje ora, amanhã não ora. Hoje está bem, amanhã não está bem. E assim aquela coisa. Deus está falando que aquele que sabe esperar, a coisa está boa, ele busca e adora. A coisa não está boa, ele busca e adora. Sabe? Às vezes na prova o diabo fica doido para apontar o dedo para você e te acusar. Mas lá no meio da prova você acorda de manhã, às vezes até sem ter o que comer. Pastor, não é possível, é assim. Um dia desse na igreja eu falei: quem é que está aqui, que vai para casa agora, era um culto da tarde, vai para casa agora e não tem um pão para comer com café? Nós vamos todo mundo lanchar, eu vou lanchar, quem vai lanchar? Todo mundo. Mas tem alguém aqui que não tem nada? E uma irmã levantou a mão, ela disse: não tem. O dinheiro que eu tinha, eu vou a pé, vou voltar a casa a pé, porque eu não tenho. Nós dissemos: a senhora não tinha. Eu quero ofertar na sua vida. Quem quer ofertar? Irmão, aquela mulher saiu com o braço cheio de dinheiro. Ela saiu com os braços cheios de dinheiro. A senhora vai comer pão, mortadela, queijo, presunto, ovo. A senhora vai fazer compra. A senhora vai, porque a igreja, ela está aqui para isso. Deus faz umas coisas loucas conosco. O ano passado, no mês de maio, alta pandemia, deu assim um negócio da gente. Ele falou assim: vamos levantar 100 cestas básicas nesse mês, irmão, traga uma cesta, 100 cestas. E o Espírito Santo falou comigo: 100 cestas? Só 100? Eu disse: tá bom, Senhor, 300. Ele disse: 500. Eu disse: irmãos, não é 100, é 500. Nós levantamos 600. Lembra disso? O Deus que não importa se está em crise, mas o Deus que pega aqueles que confiam, que estão dispostos. Entende, irmão? E Ele vem nos abençoando nessa noite. Lance a sua ansiedade, confesse a sua fé, confesse que Deus está entrando com provisão, que você acredita. Eu pregava em Baixo Guandu e tinha um rapaz que é dono de lavoura, e ele estava com certas dificuldades, morava tem um nome da serra, em Baixo Guandu tem uma parte bem alta, fria, não sei se é Canaã, esqueci o nome, Galileia. Ali eu pregava lá, ele veio falar comigo, e Deus me deu uma revelação. Falei assim: você tem aquele negócio de jogar remédio? Ele falou: tenho. Aquela bomba? Tenho. Pois você põe água, e põe um pouquinho de óleo, e exercita a sua fé, e você molha a sua lavoura, molhe toda a sua lavoura. E ele fez isso, e quando eu voltei ele falou: pastor, uma das minhas melhores colheitas. Deus fez um negócio tão grande, tão grande. Fala para o seu irmão: manifeste a sua fé. Talvez você vai para casa agora, você vai passar por um mendigo. Eu sei que está difícil, mas talvez Deus vai mandar você comprar um lanche para ele também. Às vezes você tem que perguntar: você está com fome? Porque às vezes nem fome ele está, porque tem tanto, entende? Esses que nós temos aqui estão quase que saciados, mas talvez você encontre um. Você pergunta: você está com fome? Estou com fome. Então espere que eu vou trazer uma marmita hoje, agora. Manifeste a sua fé. Talvez tenha uma irmã que mora lá em Serra Dourada e vai embora a pé, e você pode dizer assim: irmã, posso te dar uma carona? Eu, minha esposa, posso te levar em casa hoje à noite? Talvez esse irmão do lado está aí, você vai perguntar, fala assim: irmão, por favor, me dê seu nome, eu quero orar essa semana por você. Manifeste a sua fé. Não é só crer para você, mas crer que Deus vai te usar também para coisas grandes. Lançando sobre Ele. Sabe isso que está deixando você agitado, preocupado? Você fica batendo na tecla, fica amolando, enjoando seu marido, falando a mesma coisa: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Pô, o que você acha de você hoje trocar isso, mudar isso? O que você acha de falar: Jesus, estou entregando para o Senhor? Aí você chega para ele e fala assim: a partir de hoje eu te entreguei para Deus. Ele vai ficar com medo, achando que vai morrer, mas não é isso não.
Você fala, te entreguei para Deus. A irmã ficou numa alegria ali, vocês viram, né? O que você acha? O que você acha de você pegar a sua carteira de trabalho, está desassinado, sem assinar, sem trabalhar, e você está cansado de ouvir todo mundo por aí dizer que não tem trabalho? Você manifestar a sua fé e dizer, Jesus, assina o Senhor. Aí vai ter um filho do cão, um incrédulo, que vai dizer, eu não sabia que Jesus assina carteira. É porque você é incrédulo, porque Jesus ele não assina, mas manda assinar, porque é Ele que manda. O versículo 7, eu vou ler mais uma vez. Fique de pé, por favor. Versículo 7, eu vou ler para você mais uma vez. Diz assim: pegue esse fardo pesado, esse problema que você não sabe resolver, essa dificuldade, este desafio que está te sobrecarregando, tirando a sua energia, tirando a sua respiração. Pegue isso, aquilo que surgiu devido a uma circunstância qualquer, que criou sofrimento e lutas na sua vida. Pegue isso e lance essas preocupações e ansiedades sobre as costas do Senhor. Deixai-o carregá-los para você. O Senhor tem interesse enorme por todas as facetas de sua vida e está realmente preocupado com o seu bem-estar. O Senhor está interessado em tudo que diz respeito a você. Teve uma situação de família, de herança, e criou um grande problema naquela família. Tinha sempre tem um irmão mais bravo, né? Que se acha que é dono de tudo, porque por causa de uma coisa ou de outra acha que é dono por causa disso. Mas quando vai repartir a herança, é a lei que manda. O que é seu, o que é dela, o que é do outro, e a justiça vai fazer isso, não tem conversa. E esse irmão esperneou, e já pegou o telefone e ligou: pastor, fulano já está falando isso, fulano já está falando aquilo. Irmão, fique calmo. Você confia em Deus? Confio. E ele foi diminuindo a adrenalina. Pois o que é seu vai vir na sua mão. E aí foi no encontro. E esse irmão mais bravo, o encontro para resolver, estava sentado na varanda. E esse irmão, ele tem uma autoridade na família. Quando ele desceu do carro e foi andando, esse irmão que é encrenqueiro já levantou e já disse: a fulana falou isso, e não sei o que, e disparou a falar. Ele ficou quietinho. O Espírito Santo tinha falado, ele disse assim: fique tranquilo, eu tenho informações novas por dentro. Ele disse: como? Ele engasgou e parou de falar. E esse irmão disse: eu tenho informações novas por dentro. O que é seu, é seu. O que é meu. E o que é de cada um vai vir na mão. E ele recuou e ficou calado. Ele não entendeu. Mas como assim? Como assim? E ele não falou mais nada. Ele disse: eu tenho informações novas por dentro. Ele estava falando do Espírito Santo, porque não foi só no ouvido, ele não só escutou, mas ele ouviu o Espírito Santo falando, ouviu o Espírito Santo falando: fique calmo, o que é seu vai vir na sua mão. E ele não brigou com o irmão, ele estava no primeiro momento com medo do irmão. Descanse em Deus, irmão. Eu quero que você feche os olhos agora, por favor. Nós vivemos um mundo de pressões, desafios, tudo luta contra esta tranquilidade, essa paz. João 14, 27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. A paz que Jesus nos dá. Você vai pegar isso que está te preocupando, uma perseguição no trabalho, uma briga conjugal, um projeto para o futuro. Fala com Jesus: Senhor, se é para mim,
vai vir na minha mão. Se é para mim, o Senhor vai dar o recurso e vai abrir as portas. Querido, Deus não te trouxe até aqui para te matar. Ei, para com isso. Deus não te trouxe até aqui para te humilhar. Não, querido, não retroceda, porque Deus não tem prazer nos que retrocedem. Deus não tem alegria nos que desanimam, mas gemendo, chorando, cantando, sorrindo, permaneça no Senhor. E nesta noite, se Satanás sussurrar no seu ouvido, você diz: cala a boca, porque eu sou mais que vencedor. Você diz para ele: fique quieto, porque o meu avalista é Jesus Cristo. Você diz: fique quieto, porque a minha fonte nunca se esgota. Talvez ele diga isso para você: mas você tem tão pouco. É com pouco que Deus opera. Na maioria das vezes, a mulher disse: eu só tenho isso. Só isso. Deus lhes falou: tá bom. O servo do profeta disse: eu vejo uma nuvenzinha pequenininha lá no horizonte, do tamanho da palma da mão do homem. Elias se levantou do joelho e disse: ei, eu entendi o sinal. É pouco, mas vai se transformar em muito. Talvez você diz assim: pastor, nem pouco eu tenho. Descansa seu coração. Você diz assim: Senhor, eu não tenho nada, vezes nada. E Deus está dizendo: diga para ele que eu sou o Deus que crio do nada. Eu já te falei, esse verbo usado no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, verbo bará, é um verbo que só pode, igual outros, mas só pode ser usado para Deus, porque esse verbo diz de criar do nada, do que não existe. Então, se você não tem nada, você já tem a matéria-prima para Deus criar para você. Descansa em Deus. Ei, se essa porta se fechar, quem acredita que Jesus vai abrir outras? Diga: se essa porta se fechar, é porque Deus tem uma melhor para mim.